Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Meia-noite em ponto, está com a Rádio Observador, edição da meia-noite com a Teresa Freire. E começamos, Teresa, com o futebol. O Futebol Clube do Porto perdeu pela primeira vez no campeonato por 2-1, frente ao Casa Pia. Foi preciso chegar à 20ª jornada para o Porto perder pela primeira vez no campeonato. Esta foi também a primeira vitória em casa desta temporada do Casa Pia. Álvaro Pacheco, treinador dos Gansos, diz que os jogadores foram os campeões e que passou uma mensagem de crença à equipa antes da partida. Aquilo que era o foco daquilo que nós tínhamos pretendido, acho que os meus jogadores foram os campeões. E depois também tem a ver com o crescimento, com a trajetória e com os desafios que eu tinha dito aos meus jogadores, que nós íamos discutir aqui o jogo, íamos chegar no final e íamos estar a vencer. E íamos estar tranquilos e maduros para segurar o resultado, porque nós vivemos de experiências e de sensações, e essas vivências e sensações fazem-nos crescer. Por isso tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Álvaro Pacheco, na flash interview da Sport TV. Já Francisco Farioli fez várias alterações ao 11 habitual do Futebol Clube do Porto. O treinador azul e branco valoriza o trabalho feito pela equipa até agora e garante que a abordagem para o jogo com o Sporting na próxima jornada vai ser exatamente a mesma. Acho que nas últimas 3 ou 4 conferências de imprensa eu disse sempre o mesmo. Nós estamos a meio da maratona, é uma longa jornada. Claro que o clássico da próxima semana é um jogo importante, não há dúvidas sobre isso. Mas na realidade, nós estamos tão longe do final da época que tantas coisas podem acontecer. Para nós, a abordagem vai ser exatamente a mesma que sempre tivemos, em todas as competições e todos os jogos até agora. Francisco Farioli no fim da partida com o Casa Pia. Com esta derrota do líder da tabela, a luta pelo primeiro lugar fica relançada, visto que o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting na próxima segunda-feira, agora com 4 pontos de avanço. Jogo que com toda a certeza vamos acompanhar numa emissão especial na próxima segunda-feira, mas para já nesta edição da meia-noite seguimos, Teresa, com as presidenciais. António José Seguro considera que seria interessante voltar aos governos de 4 anos. Exatamente, o candidato presidencial apoiado pelo PS esteve esta noite na grande entrevista da RTP. António José Seguro garante que, se for eleito, não vem para criar instabilidade e admite que gostaria de voltar a ver governos que durem 4 anos. Eu julgo que seria muito interessante e muito útil que o país pudesse voltar aos ciclos legislativos que estão normalmente instituídos na nossa Constituição. Governos de 4 anos. Governos de 4 anos, isso seria muito interessante. Agora, nós temos um Parlamento muito fragmentado. Não temos 2 forças políticas, temos 3 forças políticas. E, portanto, se eu puder contribuir para uma cultura de maior responsabilidade, de maior construção, isso é ótimo. António José Seguro, que deixou também uma crítica indireta a André Ventura ao rejeitar os recuos que considera serem defendidos pelo adversário. Quer dizer, o Estado não se compara com o Estado que existia há 50 anos. Felizmente, houve grande evolução e os portugueses hoje vivem muito melhor. Portanto, recuar, como propõe o meu adversário, não é a solução. Nós temos é que avançar e temos que melhorar a nossa capacidade de resposta. E há meios para o fazer. António José Seguro, esta noite na grande entrevista da RTP. Candidato que durante a tarde de hoje esteve no distrito de Porto Alegre, Teresa, mas aparentemente sem muita sorte a encontrar eleitores na rua. O candidato marcou uma iniciativa pelas ruas de Elvas, o primeiro contacto com a população desde o primeiro dia da campanha oficial. Mas Vasco Maldonado Correia não só encontrou cafés vazios, como acabou a falar em espanhol. Segunda-feira à tarde, em Elvas, António José Seguro saiu à rua, ao encontro dos eleitores, mas encontrou uma cidade às moscas. Olá, são as únicas clientes? Meu Deus. Está frio? Olá. E mesmo as moscas que encontrou não vão poder ajudar a voar até Belém. Boa tarde. Olá, como é que estão? Bem? Espanhol. Ah, de Espanha. Sí, Muy bien. de España. ¿Y de qué parte de España? Barcelona. De Barcelona? Ah, Sí. seguro. Em português ou em espanhol, Seguro tem o discurso na ponta da língua.
va a depender del voto de los portugueses. ¿Tienes convencidos? Vamos a ver. Van a ser los portugueses. En democracia es el pueblo que habla. Ya estuviste anteriormente, ¿no? Sim, en la primeira volta. Vamos a ver. En la primeira volta. Vamos a ver. Gracias. Depende Encantado. Seguro dedicou a tarde a Porto Alegre, distrito em que teve apenas mais 60 votos que André Ventura na primeira volta, e mesmo que não encontre eleitores para convencer, acredita que as diferenças para o adversário têm ficado claras. Esta campanha deu claramente aos portugueses as provas, as informações todas, para eles perceberem que há dois candidatos completamente distintos e diferentes. Garante, por isso, que não há motivos para estar preocupado. Acha que os portugueses Obrigado, conhecem muito obrigado. nesta fase? Os portugueses conhecem muito bem. Muito bem mesmo. Eu também conheço o país. A campanha de António José Seguro, que passou esta tarde por Elvas, Campo Maior, e que teve esta noite um comício na cidade de Porto Alegre. E na outra candidatura, André Ventura voltou a atacar António José Seguro, apesar de dizer que quer manter o foco, Teresa, na gestão política da tempestade. O candidato presidencial passou o dia a atacar o adversário na corrida a Belém e rejeita que já tenha atirado a toalha ao chão sobre a hipótese de vencer estas eleições. Primeiro em Chaves, depois em Aveiro, André Ventura criticou a postura de António José Seguro e lamenta que tenha fugido aos debates para agora fazer ataques com intermediários. Miguel Viterbo Dias. André Ventura diz que não quer fugir do tema da tempestade, mas passou o dia a atacar António José Seguro e o governo. A campanha, que não é campanha, esteve sempre rodeada de apoiantes. Primeiro numa empresa em Chaves, depois numa sessão de esclarecimentos, em que deu as boas-vindas a Seguro na distribuição de lonas para as casas afetadas pela tempestade. Dissemos que íamos dar lonas, hoje o que é que ele foi fazer? Distribuir lonas. Mas nós andamos há 3 dias a falar nisto. Já antes, Ventura tinha criticado a postura de António José Seguro, que o acusou de ser um adversário da democracia. Nós não devemos voltar para o terreno da mera disputa política. Eu acho que ninguém compreenderá que no meio de uma crise destas haja políticos a debater entre si quem é que é o adversário da democracia. E lamenta que tenha recusado debates para agora o atacar através dos jornalistas. Não pode ter fugido aos debates todos e agora querer debater com intermediários. Acho que não é por menos de homem corajoso. Numa campanha em que o candidato se confunde muitas das vezes com o líder da oposição, André Ventura admite todos os cenários porque a vitória já foi conquistada. Vencemos o candidato apoiado pelo governo, com uma maioria com o partido maior do Parlamento, vencemos o candidato liberal e ainda vencemos um candidato independente. Portanto, conseguimos que este movimento se tornasse na liderança da direita e da oposição em Portugal. Não haverá mais outra conversa de direita. Nós seremos a direita. André Ventura entre Chaves e Aveiro, com críticas sempre ao governo, desta vez à Ministra da Administração Interna. Deixe de nos insultar a inteligência a nós, deixe de gozar com as pessoas e faça aquilo para que é nomeado. O candidato presidencial que nunca esquece o executivo, mas que volta a lembrar-se de António José Seguro. Miguel Viterbo Dias, com o discurso de André Ventura, que voltou ao ataque a António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega visita amanhã uma empresa em Torres Vedras que também foi afetada pela depressão, Cristine. E mudamos de tema neste jornal, é precisamente na sequência dessa mesma depressão que notamos que subiu para 10 o número de vítimas mortais. Desta vez a vítima foi um homem de 63 anos que caiu enquanto estava a reparar o telhado de um armazém em Porto de Mós. 10 pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. As autoridades têm estado a alertar a população para os perigos de reparar os telhados com a chuva e as estruturas instáveis. E até hoje, ao meio da tarde, a Proteção Civil registrou perto de 12 mil ocorrências, isto, Teresa, desde a chegada da tempestade, Christine. Exatamente, entretanto há um novo balanço até às 10h30 da noite de hoje. Portugal Continental registrou mais de 1.400 ocorrências relacionadas com o mau tempo. As regiões mais afetadas são o Centro e Lisboa e Val do Tejo. Foi o que adiantou uma fonte à agência Lusa. Esta tarde houve uma conferência de imprensa da Proteção Civil e em relação aos próximos dias está prevista chuva persistente, vento forte e muita agitação marítima por todo o país. Foi o que disse Daniela Fraga, adjunta de operações. Será um pouco distribuído por todo o território continental. Nós vamos sofrer aqui um ligeiro agravamento, segundo as previsões do IPMA, e depois volta a agravar no dia 4 com precipitação mais intensa e depois no dia 8. Quero referir que são previsões que podem sofrer alteração a qualquer momento. A adjunta de operações, Daniela Fraga, na conferência de imprensa da Proteção Civil desta tarde.
10 minutos para lá da meia-noite. Teresa Freire, vamos a outras notícias que importa destacar nesta noite, que é já de terça-feira. O Ministro das Infraestruturas assegura que o setor da construção está mobilizado para ajudar a reconstruir as zonas afetadas. Miguel Pinto Luz esteve reunido com a estrutura da missão, autarcas e empresários em Leiria. Esta estrutura de missão é liderada por Paulo Fernandes, o antigo autarca do Fundão, falou pela primeira vez desde que assumiu funções e deixou garantia de que nos próximos dias vão começar os trabalhos de reparação mais urgentes nas zonas mais afetadas pela tempestade. Já o Ministro da Economia anunciou que o Estado vai suportar as intervenções de emergência que sejam necessárias nesta fase. Isto para evitar um agravamento da situação. Do final deste encontro com a estrutura de missão responsável por recuperar as zonas afetadas pelo mau tempo, ficou ainda a possibilidade do Governo avaliar uma eventual isenção de portagens nas zonas afetadas. E amanhã o Primeiro-Ministro vai a Pombal, depois de já ter visitado algumas das zonas mais afetadas pela depressão Christine. Amanhã Luís Montenegro vai a Pombal para uma reunião com o líder da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país, Paulo Fernandes. A CP anunciou que o serviço ferroviário de longo curso entre Braga e Lisboa vai ser retomado amanhã. Também a circulação do Intercidades na linha da Beira Alta será reposta amanhã, depois da suspensão na sequência do mau tempo. A CP, Comboios de Portugal, indicou também que o serviço regional entre o Entroncamento e Coimbra B está a ser reposto gradualmente já hoje. Continuam suspensos os serviços na linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho. Estas e outras notícias de regresso à antena da Rádio Observador na síntese informativa da meia-noite e meia, já com o Martim Madeira. De resto vai ser com ele a madrugada informativa aqui na Rádio Observador. Fica por aqui a edição da meia-noite. Teve edição, passa a redundância, da Teresa Freire. Teresa, um abraço.